Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, a todos nossos amados irmãos, hoje vamos continuar agradecendo ao nosso Deus pelo nosso ministério e pedindo bênçãos para o nosso ministério, ao nosso Deus. E também vamos orar ao nosso Deus pela saúde da nossa amada irmã Odele e também pelo nosso amado irmão Sérgio, Ricardo e Clara de Recife, que pede nosso Deus avivamento espiritual. E também pela nossa amada irmã Valéria, que se encontra viajando. Aleluia. Aleluia, Deus amado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, fica, Deus querido, conosco nesta noite, Pai, com cada um dos teus servos, Senhor, que nos acompanha, Deus amado, através das redes sociais, Deus querido. Que o Senhor possa, Pai amado, estar com cada um deles, Pai amado, fortalecendo, Senhor, e restaurando, Pai, a sua vida espiritual, Senhor, e a sua saúde, Deus querido. Pai, também nós te pedimos, Senhor, pelo nosso amado irmão Sérgio, Senhor, e a sua esposa, Senhor. Aleluia, sua tia, Deus querido, Clara, Pai, sua mãe. Deus, sua, aleluia. Aleluia, sua mãe. Aleluia. Deus querido e Deus amado, que o Senhor possa, Deus amado, operar, Deus querido, na vida deles, Senhor. Pai, também nós te apresentamos, Senhor, a vida da nossa amada irmã Odele, Pai amado, que o Senhor possa estar com a tua serva, Senhor. Pai, restaura, Senhor, a saúde da tua serva, Deus querido. Senhor, repreende toda dor, Senhor, no corpo, Senhor, nas articulações, Pai amado. Pai, vem, Senhor, com a tua mão poderosa e santa, Senhor, restaurando, Deus, a saúde da tua serva, Senhor, para que ela possa, Deus querido, está conosco, Pai, aqui, Senhor, juntamente, Pai, te servindo e te adorando, Pai. Pai, também nós te pedimos, Senhor, pela vida, Senhor, da nossa amada irmã Valéria, Pai. Que o Senhor possa estar com ela, Pai, onde quer que ela esteja nesta hora, Deus amado, que o Senhor possa, Senhor, restaurar, Senhor, a fé dela, Deus, e avivar, Senhor, a tua serva, Pai. Consolar, Senhor, o coração dela, Pai, e que ela possa, Senhor, vencer, Deus querido, todos os obstáculos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus querido. Pai, também te pedimos, Senhor, pela construção, Senhor, do nosso ministério, Senhor, Assembleia de Deus, Templo do Senhor, Pai. Senhor, não vem, Senhor, permitir, Deus amado, que o inimigo venha, Pai, atrapalhar, Senhor, o andamento desta obra, Deus. Pai, envia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, todos os recursos, Pai, que precisar, Senhor, nesta hora, Pai, Senhor, para continuar, Deus, esta obra, Senhor, e que ali, Pai, possa, Senhor, se render muitas almas, Pai, perante Ti, Deus, porque muitos, Deus, irão ali, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te servir verdadeiramente, Pai. Senhor, e também te pedimos, Deus, visita, Senhor, os presídios, Deus amado, os hospitais, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor, leva a cura, Pai amado, a todos aqueles que se encontram internados, Pai, em estado grave, Deus. Pai, até mesmo desenganado pelos médicos, Senhor. Pai, traz de volta, Senhor, toda a saúde deles, Pai. Restaura, Deus querido, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai. Senhor, também visita os presídios, Deus. Pai, aquelas vidas são muito importantes para o Senhor, Deus querido. Pai, apesar de muitos, Pai, já ter falado para eles, Deus, que não tem mais jeito, mas tem jeito, Senhor. A partir do momento, Deus amado, que eles tiveram um encontro com o Teu Espírito Santo, Pai, Ele muda, Senhor, por inteiro, Pai, assim como cada um de nós tem mudado, Pai, e irá te servir, Senhor, verdadeiramente, Deus querido. Pai, nós também te pedimos, ó Deus, nesta noite, Senhor, pela vida, Deus, de todos os nossos vizinhos, Pai. Que o Senhor possa estar com eles, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar na vida deles e transformar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para que eles possam, Senhor, te servir, Deus, assim como nós te servimos nesta noite, Pai. Senhor, e também nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar todos os lares, Senhor, dos irmãos, Pai amado, que nos acompanha pelas redes sociais, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Deus, estar na vida de cada um deles, Pai. Senhor, porque já tem vindo muitas provas para eles, Deus. Pai, mas só temos vitória, Senhor, se tiver provas, Deus. Porque se não tiver, Deus, como nós teremos, Senhor, vitória, Pai? Porque o Senhor está conosco, Pai, e a cada dia o Senhor nos mostra, Pai, que o Senhor vive verdadeiramente em nossas vidas, Pai. E por isso, Senhor, nós cremos em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, meus amados irmãos. Vamos agora dar início a celebração da Santa Ceia do Senhor, meus amados irmãos. É um momento muito especial que devemos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa comunhão com o nosso amado Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos, enquanto eu aqui inicio, um louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso, que se dirijam à mesa ao lado e pegue os elementos, o pão e o vinho sem álcool. Retorne, mas não faça uso desses elementos, até que eu dê o devido comando, meus amados irmãos.
Glória a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. Sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, Jesus. Meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, Jesus, e eu nada sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, está escrito, meus amados irmãos, em Lucas 22:19, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão, meu irmão, coma do pão, minha irmã, vamos ficar de pé. Está escrito em Mateus 26:27.
A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Beba, meu amado irmão, minha amada irmã. Ó amado Cristo Jesus, eis aqui, Senhor, os teus filhos em volta da tua mesa, Senhor, em plena comunhão contigo, Cristo Jesus, participando, Senhor, da tua santa ceia. Que tu possa nesse instante, Senhor, escutar os nossos corações, que tu possa nesse instante, Senhor, ouvir e sentir o nosso verdadeiro amor, porque te amamos, Jesus. Tu és a nossa vida, tu és o nosso alvo. Te buscamos, Senhor, a todo instante em nossas vidas, Jesus, e que tu possa ser abundante, sim, que tu possa abundar, Senhor, em cada minuto de nossas vidas. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Vamos agora a este momento mais especial, meus irmãos, que é ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, meus irmãos. Mateus 4, 1. Glória a Deus. Quando abrirem, quando encontrarem, fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor, meus amados irmãos. Mateus, capítulo 4, versículo 1, meus irmãos. E se você que está em sua casa puder abrir a sua Bíblia, também abra para acompanhar a leitura. Diz a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, o início da leitura da Tua palavra. Que não seja o homem, Senhor, a revelar o entendimento desta palavra a todos que te escutam nesse instante, mas que seja Tu, ó amado Espírito Santo, abre as mentes e os corações de todos os homens e mulheres que te escutam nesta noite, para que esta palavra seja frutífera em suas vidas. Assim eu oro em Teu nome, Cristo Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, meus amados irmãos, a mensagem de hoje tem como título: As tentações são chamado ao pecado. Sim, vamos compreender, meus irmãos, exatamente o que o Senhor Jesus quer nos falar na noite de hoje. Compreender toda a extensão da sua mensagem. Vamos aprender com o Senhor Jesus, sim, meus irmãos, quando e como nascem as tentações. Vamos aprender como devemos vencer as tentações, minha irmã. É isso que o Senhor vai nos falar na noite de hoje. Essa mesma passagem, ela é repetida nos outros evangelhos, também são. E veja em que momento ela ocorreu.
Vamos contextualizar, meus irmãos, o momento em que ocorreu esta passagem. Quando nós voltamos um pouco ao capítulo 3, nós vamos perceber que no capítulo 3, meus irmãos, vai haver o batismo de Jesus. Jesus foi batizado e logo em seguida vem, portanto, meus irmãos, a palavra nos mostrando que era necessário que Jesus fosse ao deserto. E por que razão? Porque ele precisava, meus irmãos, refletir sobre a sua missão. E ele precisava também nos dar uma grande lição. Ele deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e ele nos dá na noite de hoje. Jesus foi para o deserto, meus irmãos, para ser tentado. Isso nos leva a fazer uma reflexão. A percebermos, meus irmãos, que o cristão, ele é tentado a todo momento. Quando Jesus fala, meus irmãos, que ele foi batizado e logo em seguida ele foi para o deserto para ser tentado, Jesus está nos mostrando, minha irmã, que logo no início da nossa carreira cristã, já somos tentados. Sim, somos tentados, meus irmãos. O batismo representa justamente o início da nossa carreira cristã. É o que representa o batismo. É isso que está mostrando Jesus. Assim que somos batizados, que iniciamos a nossa carreira cristã, já vêm as tentações. O inimigo se levanta, meus irmãos, contra nós. Isso quer dizer que o novo cristão, ele é tentado, sim, ele é tentado. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, diz a palavra. Pelo Espírito? Sim, pelo Espírito. Pelo Espírito quer dizer que o próprio Deus Pai o levou para o deserto. Era da vontade de Deus Pai. Isso tudo com um objetivo muito claro para mim. Ele queria nos ensinar. Era necessário que ele fosse para o deserto para ser tentado, porque nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus vai nos trazer um lindo ensino na noite de hoje. Qual o ensino? É simples. Como enfrentar as tentações, meus irmãos. Quais as armas devemos usar para enfrentar essas tentações, mesmo nós recém-convertidos. É isso que vamos ver através das palavras de Jesus. Veja o detalhe: levado ao deserto. Quando nós pensamos em deserto, meu irmão, o que pensamos? Pensamos num local inóspito, um local hostil, um local perigoso, é ou não é, meu irmão? É sim, quando pensamos no deserto, onde há escassez, onde há um calor mortal. Aí você já veja, Jesus poderia ir para qualquer outro local, sim, poderia, mas Jesus foi para o deserto. Isso tudo são lições, meus irmãos, que apenas o homem com os olhos espirituais consegue perceber os detalhes da mensagem. Qualquer pessoa passa por desapercebida nesse detalhe do deserto. Não nós, porque olhamos, meus irmãos, espiritualmente, e o Senhor nos mostra que as tentações, elas ocorrem em todos os momentos da nossa vida cristã. Quando estamos em tribulação, minha irmã, é deserto ou não é deserto? Quando estamos enfrentando aflições, quando estamos, sim, passando por problemas, isso é deserto. É deserto, meu irmão. É que Jesus nos mostra. A tentação, ela pode vir quando você está passando pelo pior momento da sua vida, quando você está triste, quando você está abalado emocionalmente, vêm as tentações. E a palavra diz: ser tentado pelo diabo. E aqui, quando o Senhor diz ser tentado pelo diabo, meus irmãos, o Senhor identifica a origem
e o autor da tentação. A tentação se origina do mal. Sempre é do mal e vem do diabo, meus irmãos. As mentiras que o diabo espalha por este mundo afora são perigosas. E que mentiras? A mentira de que ele não existe. Essa é a grande mentira de Satanás, meu irmão. Ele propaga que ele não existe, que ele é uma ficção. É isso que prega o diabo. Porque se a pessoa crer, acredita que não existe o diabo, meus irmãos, obviamente então ela não vai acreditar nas tentações. E se ela não acredita em tentação, portanto, ela não acredita em pecado. E se ela não acredita em pecado, e se ela não acredita em tentação, e se ela não acredita no diabo, ela vive no pecado, meus irmãos. Porque ela é levada a não crer em Cristo Jesus, ela não crê no céu e no inferno, ela não crê na vida eterna, nem na morte eterna. É isso que quer o diabo. É essa mentira que ele propaga, e que ele domina o mundo. Domina o mundo, sim. Vocês se enganam, se acham, meus irmãos, que essa batalha, ela está sendo vencida no mundo, pelos cristãos. Somos uma minoria no mundo. No Brasil, sim, somos maioria, pelo menos literalmente falando, quem se declara cristão. E vocês sabem que há uma grande diferença quem é verdadeiramente cristão e quem não é. Mas sim, literalmente somos a maioria no Brasil, mas no mundo não somos. Se nós levantarmos, meus irmãos, fizermos um levantamento, nós vamos descobrir, através de notícias da BBC Brasil, um site de notícias muito conhecido e famoso, em que aponta, meus irmãos, que em 2012, os cristãos representavam um percentual de 31,5% da população mundial. 31,5%. 0,2% de judeus. E os demais 68,3%, meus irmãos, são muçulmanos, são ateus, são agnósticos, são budistas, hinduístas e de religiões étnicas. Somos uma minoria, sim. Jesus nos mostra, meus irmãos, e nos mostra para que não venhamos a nos perder na mentira do diabo. Esse alerta que ele faz aqui na noite de hoje, porque o diabo ele se disfarça. Sim, nós conhecemos muito essa passagem de 2 Coríntios 11:14, onde está escrito, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Anjo de luz. Isso quer dizer que muitas pessoas se apresentam como enviados de Deus, mas não são. Na verdade, são enviados do diabo. E aqui eu li agora recentemente, um caso que ficou muito conhecido há 2 anos atrás, em 2018, do homem chamado Georgeval Gonçalves. Esse homem, meus irmãos, Georgeval Gonçalves, ele foi pronunciado agora recentemente pelo júri popular. Foi mandado para júri. Foi reconhecido através de uma sentença de pronúncia que ele deveria ser submetido a júri popular. Pelo fato ocorrido, meus irmãos, na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo, em 2018, em que este homem, intitulado pastor, em que esse homem, meus irmãos, que se intitulava pastor, e que se dizia, portanto, o enviado de Deus, mas não era o enviado de Deus, era o enviado dos Satanás. Ele estuprou e matou o seu filho de 3 anos de idade. Matou e estuprou o seu enteado de 6 anos de idade.
ateando fogo neles após o estupro. Anjo de luz, diz o Senhor, que na verdade são anjos das trevas, enviados por Satanás, mas que usam o título de pastor, mas que não são pastores, mas estavam em cima de altares, meus irmãos, ministrando a palavra, estavam em cima de altares louvando, não com o coração, apenas com a boca, pois os seus corações pertencem, na verdade, ao próprio diabo. A ida de Jesus para o deserto prova sim a existência de Satanás, prova sim que as tentações elas são malignas. Malignas. Mas afinal, o que é tentação? Nos perguntamos. Meus irmãos, tentação é toda conduta, toda ação, todo pensamento contrário a Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus. Isso é tentação? É simples de entender o que é tentação. É simples sim de entender o que Satanás faz quando ele lança uma tentação contra nós. E ele camufla-se, como já vimos. E ele camufla também as tentações, ele camufla. Elas não vêm de uma forma muito aberta, elas vêm de forma sutil, muitas das vezes. Está escrito em 2 Coríntios 4:4, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século é o diabo, meus irmãos. Ele cega o entendimento do homem incrédulo, que não quer crer, para que ele não veja o mundo espiritual, para que ele veja só as coisas materiais. Ele age para impedir que o homem responda ao chamado de Jesus, que é a imagem do Pai. Ele age para impedir que você que está me ouvindo agora, meu irmão, que você que está me ouvindo agora, minha irmã, conheça o evangelho da salvação, que você conheça Cristo Jesus, para que você não seja libertado por Jesus. É isso que faz Satanás. Nós vamos continuar em Mateus 4, agora no versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. São essas as palavras de Jesus. Jesus mostra, meus irmãos, para nós, mostrou para os seus discípulos e nos mostra na noite de hoje, que o jejum é uma forma de fortalecer o espírito. O jejum é um ato de submissão do homem a Deus. É o reconhecimento de que é mais importante para o homem a satisfação espiritual do que a satisfação do corpo. Isso significa jejum, o jejum cristão. E Satanás age no momento justamente das fraquezas humanas. Quando é que o Satanás tenta Jesus, meus irmãos? Não é quando Jesus adentra no deserto, não. Não é. É quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites. É quando Jesus, meus irmãos, tem fome. É esse o momento em que ele ataca. Ele ataca quando Jesus tem fome. E aí ele mostra para Jesus, ele quer induzir Jesus a satisfazer o corpo. É isso que ele quer, que Jesus quebre o seu jejum. É isso que Satanás quer conosco nos dias de hoje, meus irmãos. Que nós venhamos a priorizar as nossas necessidades terrenas, as nossas necessidades materiais. Ele quer que o homem venha a satisfazer os desejos carnais e não as coisas do Espírito. É isso que quer Satanás nos dias de hoje. Satanás lança sim as tentações exatamente quando você está em tempestades.
É nesse momento que ele vem atacar. É quando ele atacou Jesus, quando Jesus teve fome. É quando você está no deserto, meu irmão, quando você está no deserto, minha irmã, que ele vai sim, quando você está na escassez, ele vai vir atacar você. É quando ele lança as suas tentações. Muitas vezes as tentações vêm na forma de desafios. É isso, meu irmão, na forma de desafios. Veja o que diz o versículo 3. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo questiona a divindade, questiona a filiação de Jesus. Ele quer provocar Jesus, meus irmãos. Ele sabia quem era Jesus? Lógico que ele sabia quem era Jesus. E por que ele questiona? Porque ele quer levar Jesus à ira. Ele quer que Jesus se ire com ele. Que Jesus tenha ódio no coração. Como você duvida que eu sou filho de Deus? Como se você sabe que eu sou filho de Deus? É isso que ele queria. Ele queria abalar Jesus, quando Jesus tinha fome, meu irmão. Quando a carne do homem estava fraca. Ele usa muitas vezes das nossas necessidades humanas para nos levar ao pecado, minha irmã. É isso que ele faz. Tem pessoas que Satanás, meus irmãos, tenta dizendo: como você pode ganhar roubando? E você vai trabalhar? Eu desafio você a ganhar mais trabalhando do que roubando. Ele faz isso com muitas pessoas, e muitas pessoas caem nesse desafio e nessa tentação. Ele chega para muitas mulheres e diz: se você vender o seu corpo, você vai ganhar 10 ou mais mil reais por mês. Porque você quer trabalhar então, venda o seu corpo, se prostitua. Ele lança um desafio. Ele diz para o marido, ele diz para a esposa: quer manter um casamento aceso, quer manter um casamento vivo, traia. Se relacione com outra mulher, se relacione com outro homem, que você vai ter uma intensidade sexual na sua vida. São desafios tentadores, malignos, meus irmãos, para que o homem venha a cair nas tentações, para que o homem venha a pecar. O objetivo de Satanás é abalar a caminhada cristã de cada um de vocês. Esse é o objetivo dele. Assim como ele questionou Jesus, desafiando Jesus, de que Jesus deveria provar que era o Filho de Deus, que Jesus deveria provar que tinha poder, assim ele questiona você na noite de hoje. Como? Eu digo, ele questiona você na noite de hoje. Há muitas pessoas, meus irmãos, porque ele diz assim: como você é cristão, como você é filho de Deus, está passando por tanto sofrimento. Ele diz: você que perdeu um filho, que sente a dor de perder um filho, como Deus existe e permitiu que você perdesse um filho. Ele diz: se você é um cristão verdadeiro e se Deus existe, por que é que você está desempregado? E assim ele age. Como é que você está com as suas finanças abaladas? Assim ele faz. Porque você é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu marido. É assim que ele age, meus irmãos. Ele quer que você se rebele contra Deus. É isso que ele quer. Que você seja um rebelde diante de Deus. Por isso Jesus conclui no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás quis que Jesus se exaltasse, se enfurecesse com o desafio: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Justamente quando Jesus estava debilitado, mas Jesus não caiu nessa cilada, meus irmãos.
Jesus mostra para todos nós e mostrou para o diabo que o mais importante não é o alimento do corpo, mas é o alimento da alma e do espírito. Jesus nos mostra que as nossas prioridades não são as materiais, não são, mas as espirituais. Devemos nos alimentar, meus irmãos, cada vez mais da palavra do Senhor em nossas vidas. Temos que entender isso, temos que praticar isso. Jesus não cai na tentação de ser desobediente à palavra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não cai. Veja, Deus mandou, meus irmãos, que o rei Saul fizesse, a ordem que Deus mandou o rei Saul está em 1 Samuel 15:22, escute. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Veja, essa é a mensagem do Senhor, do Deus Altíssimo, para todos nós, meus irmãos. Não podemos esquecer essa mensagem. O mais importante para Deus não é a nossa ação piedosa não, minha irmã. Não é a nossa ação caridosa não, meu irmão. Não é. O mais importante para Deus não é a gordura dos carneiros, quer dizer, não é, meus irmãos, os dízimos e as ofertas, não é. Não é. Para Deus, o que Deus olha para ti não são essas ações. Para você, meu irmão, entender que o que Deus olha e exige de cada um de nós é a obediência. É que você obedeça a palavra do Senhor. É isso que Ele quer. Porque tem pessoas, que misericórdia, que só anda na desobediência, acham que por fazer obras de caridade estão caminhando com o Senhor. Tem muitas pessoas assim, acham que estão agradando ao Senhor. Não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, você distribuir alimentos, você distribuir cesta básica, distribuir o sopão do amor pelas ruas, pelas madrugadas, se você é desobediente aos mandamentos do Senhor e à palavra do Senhor, não adianta. É o que Ele diz. O que importa é obedecer, diz o Senhor. Isso é que importa para Ele. Não é a gordura dos carneiros, não são dízimos e ofertas, não são ações caridosas, não. É obedecer. E continuo voltando para Mateus 4, no versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares naquela pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não caiu, meus irmãos, na primeira tentação do diabo, e também não cai nesta nova tentação. O diabo é persistente. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo como ele é persistente? Ele tentou a primeira vez Jesus, ele agora vem com a nova tentação contra Jesus, meus irmãos, porque ele quer que Jesus desobedeça ao Pai. É isso que ele quer. Ele queria que Jesus usasse do seu poder divino para vencer as tentações. E eu não sei se você percebeu o porquê, o motivo que ele queria que Jesus usasse do seu poder. A todo instante ele chama Jesus para usar do seu poder para vencer a tentação. Sabe por quê, meu irmão? Porque depois ele ia colocar para todos nós que nós não somos Deus e jamais conseguiríamos vencer a tentação, porque só quem vence a tentação é Deus, usando do seu poder divino. Era isso que ele queria mostrar aos homens, era esse o seu grande objetivo. Usar isso posteriormente contra nós, meus irmãos,
para que nós não viéssemos a resistir às tentações, por achar impossível, meu irmão. Mas Jesus resistiu. Jesus não usou do seu poder, não, meus irmãos. E veja que Satanás conhece a palavra de Deus. Ele conhece de ponta a ponta. Embora ele cite a palavra do Senhor de forma distorcida, mas ele conhece, porque ele é sagaz, ele é ardiloso, ele quer confundir Jesus. Ele usa o Salmo 91 nessa passagem, porque no Salmo 91 está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele cita o Salmo 91, meus irmãos. Ele é conhecedor desta Bíblia. Ele conhece tudo desta Bíblia, por isso que ele faz as suas armadilhas. Por isso ele usa homens, como o que eu citei aqui, usados por ele, para desviar. Milhares de pessoas são desviadas no mundo afora. E no versículo 7 eu leio: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus lembra a Satanás, meus irmãos, que ninguém pode tentar a Deus. Isso significa que ninguém pode levar Deus a descumprir a sua própria palavra. E Jesus, portanto, não podia descumprir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era a palavra de Jesus também. É como está escrito em Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Massá, minha irmã, era aquele local em que Moisés feriu a rocha, que eu já preguei para vocês, que ele bateu na rocha com um cajado, em vez de falar com a rocha. Foi na época que o povo vivia murmurando, minha irmã. O povo murmurava e murmurava e murmurava. E a palavra diz que Deus não aceita ser tentado, no sentido de desafiado, porque o murmúrio, meus irmãos, é um desafio a Deus. É isso que é o murmúrio. Significa, minha irmã, você desafiar a Deus, quando você está murmurando, e Deus não aceita desafio, não. Tem pessoas que dizem, eu só acredito em Deus se Ele operar um milagre na minha vida. Misericórdia. Como é que você pode obter milagre na sua vida desse jeito? Condicionando o milagre, a manifestação e existência de Deus ao milagre? Mas tem pessoas que são assim. Olha o que diz Tiago, no capítulo 1, no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, porque Deus não é mau, meus irmãos. A tentação sempre é do diabo, por isso que Deus não tenta ninguém. Mas vamos continuar no versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás mostrou todos os reinos poderosos, minha irmã, do mundo, todas as riquezas do mundo. O diabo disse, tudo é teu, Jesus, eu te dou tudo, para você comandar, para você usufruir. Foi isso que fez Satanás. Mostrava a alegria e o prazer da carne, a satisfação da carne. E o que ele queria era só que Jesus o adorasse. Ele queria que Jesus abandonasse o Pai. Era o que ele queria. Que Jesus andasse pelas regras do mundo, e não mais pelas regras estabelecidas por Deus Todo-Poderoso. Era isso que queria. Ele não queria, meus irmãos, que Jesus continuasse a pôr em prática o plano da salvação. Ele não queria que Jesus
fosse para aquela cruz, morrer naquela cruz, porque através da morte daquela cruz, sim, que nós seríamos salvos, seríamos perdoados dos nossos pecados. Ele queria que Jesus negasse a sua vocação. Era isso que Satanás queria. Mas Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa é a resposta de Jesus, meus irmãos. Só se adora a Deus, diz Jesus. Jesus diz: eu só reconheço como Deus o Yahvé, o eu sou que sou. Toda a autoridade vem dele, do Deus todo criador e de mais ninguém. Olha que resposta poderosa, meu irmão Carlinhos. Olha que resposta poderosa que Jesus dá. Está escrito em 1 Crônicas 29:11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Aqui diz tudo quem é Deus, de quem devemos servir. Só Ele tem todo o poder, só Ele é o possuidor de toda a honra, só a Ele pertence toda a glória, toda a majestade. E não podemos dividir, meus irmãos, de forma alguma, o poder, a majestade, a glória e a honra do Deus Todo-Poderoso com absolutamente ninguém. Jesus é tentado no início do seu ministério, como também foi tentado no final do seu ministério. Veja, e nos momentos, meus irmãos, de dor, de sofrimento, de fraqueza humana, porque está escrito em Lucas 23:39, um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olhe, quando ele vem tentar, minha irmã, Jesus, depois de toda aquela tortura, de todo aquele sofrimento, pregado naquela cruz, poucos minutos antes da sua morte, vem a tentação, meus irmãos. Isso quer dizer que até na beira da nossa morte nós seremos tentados, meus irmãos. Até poucos segundos antes de nós morrermos, nós poderemos sim ser tentados, porque assim foi tentado Jesus. O diabo, ele não cessa a sua ação. Ele olha a fragilidade do homem, ele olha a fraqueza do homem, e aí ele vem e age. Mas todo aquele que está firme na rocha, todo aquele que está firme em Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso, não cai nas tentações. E aí você pode me perguntar, meu irmão: pastor, nunca cai, mas o homem não é perfeito, o homem peca. Então como é que ele não cai nas tentações? Eu não disse que o homem não peca, meu irmão. Eu não disse, minha irmã, que o homem não peca. Eu disse que o homem, quando está firme em Jesus, ele não peca. Eu não disse isso. Eu disse que o homem, ele não cai nas tentações quando ele está firme em Jesus. O problema é que o homem está firme em Jesus. Esse é que é o grande problema. Porque aí o homem é imperfeito, e aí o homem muitas vezes não está firme em Jesus. E aí muitas vezes o cristão, na sua caminhada com Jesus, lá pelas tantas, o cristão verdadeiro mesmo, ele desvia o olhar, ele desvia um pouco o seu olhar para a direita, ele desvia um pouco o seu olhar para a esquerda, ele olha um pouco para trás, e esse movimento, meus irmãos, significa você desprender de Jesus. E aí quando você desprende de Jesus, nem que seja por um segundo sequer, aí você perde sim. Você pode cair na tentação, sim, você pode cair na tentação. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Não esqueça nunca esse versículo. 1 Coríntios 10:13. Coloque aí, para você não esquecer nunca desse versículo.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia! Glória a Deus que ouviu um aleluia agora. Amém, meu irmão. Temos que dizer mais aleluia, glória a Deus, sim, confirmando a palavra. Veja o que o Senhor nos ensina. A tentação, ela é humana, ela não é divina. Ela não vem de Deus. Lembram-se do que eu falei em Tiago 1,13? Ela não é divina, ela é humana. E veja que Deus, meus irmãos, Ele é fiel. Ele não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Que passagem maravilhosa! Ele não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Isso quer dizer que Ele é fiel, porque Ele sempre vai estar contigo, minha irmã. Se você quiser estar com Ele, obviamente. Se você quer estar com o Senhor, meu irmão, Ele sempre vai estar contigo. Ele é fiel. Isso quer dizer que na hora da tentação, se você invocar o nome do Senhor Jesus, Ele vai se manifestar de pronto. Porque Ele está contigo. Porque Ele anda contigo, minha irmã. E quando você invoca o nome do Senhor, Ele se faz presente na mesma hora. Isso é a fidelidade do Senhor. Revela-se através da sua presença. Ele não nos abandona, meus irmãos, jamais. E Ele é fiel também. Ele é fiel também, meus irmãos, porque Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, diz a palavra. E quando eu leio essa expressão, eu noto duas coisas muito importantes, que não podemos esquecer. A primeira coisa que eu vejo, meus irmãos, é que tem tentações que são muito fortes. Tem tentações que são muito fortes, mesmo para o cristão verdadeiro. Mesmo para você que está aqui, que anda com Jesus verdadeiramente, existem tentações, minha irmã, que são mais fortes do que nós. É o que diz a palavra. Não pense que você é um super cristão. Não existe super cristão. Não existe super cristão. Está aqui a palavra. Tem tentações sim, que são muito mais fortes do que nós. E a segunda coisa que eu vejo nesse versículo, nessa expressão, é que o Senhor dá o livramento. É que o Senhor livra dessas tentações. Ele impede que elas sejam lançadas contra nós. Elas existem sim, mas elas não nos alcançam, porque o Senhor intervém, minha irmã. O Senhor não permite que elas venham. E aí você pode perguntar, mas quais seriam as tentações? São todas as tentações, meus irmãos. E aí vai depender de pessoa para pessoa, porque somos diferentes. Deixa eu explicar. Um alcoólatra. Dizem pela medicina que não existe ex-alcoólatra. Existe um alcoólatra que parou de beber, está em abstinência. Mas vamos pensar um ex-alcoólatra nesse sentido. A pessoa que parou de beber, se ela colocar na boca um copinho de bebida alcoólica, ela volta a beber normalmente e ela não consegue se conter mais. Quem usou drogas sabe disso também. A pessoa que largou as drogas, se ele experimentar mais uma droga, ele volta sim ao vício de uma forma muito forte, porque ele tem uma fraqueza. Assim também são as pessoas que vivem pecados. Uma pessoa que saiu da prostituição, meus irmãos, as tentações voltadas para a carne, para a lascívia, para essas pessoas é muito forte. E aí o que faz o Senhor? Livra. O Senhor livra dessas tentações, porque Ele sabe que elas são mais fortes do que a própria pessoa, que a pessoa não conseguirá vencer essa tentação. E aí o Senhor vem e age.
porque Ele conhece cada um de nós, meus irmãos, conhece sim as nossas fraquezas, sabe até onde as nossas forças são suficientes para vencer as tentações. Veja o que diz a palavra: não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isso quer dizer que o Senhor não impede a tentação, não. O Senhor não proíbe, meus irmãos, que sejamos tentados, não. Ele apenas nos dá o poder de suportar. Isso Ele faz. E aqui está a grande diferença de ser cristão e não cristão. Porque, meus irmãos, o não cristão, ele é tentado, mas ele não tem força para vencer a tentação. Ele cai em tentação, em tentação. Por isso que o não cristão vive no pecado. Porque ele não tem o livramento das que ele não pode suportar, e ele não suporta nenhuma delas. Essa é a grande diferença. Como diz a palavra, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Lembre-se sempre, as tentações são provenientes do diabo, as tentações são o caminho ao pecado, às trevas, mas o Senhor sim nos dá força para suportar essas ações malignas. O Senhor nos livra dessas ações quando elas são maiores do que as nossas forças. E aí você me pergunta: e o que faço, pastor, para suportar as tentações? É muito simples, meu irmão. É muito simples, minha irmã. Invoque o nome do Senhor. Invoque a palavra do Senhor no momento da tentação. É isso que você tem que fazer. É como eu costumo dizer para todos vocês que me conhecem mais, e os da minha casa, os acidentes domésticos, meus irmãos, que nós passamos como uma mera topada, ou como algo cair em cima do nosso pé ou do nosso braço, e que sentimos uma dor injusta porque não fizemos por onde merecer. O que eu faço nessa hora é gritar o nome de Jesus. Está aqui minhas testemunhas. Eu grito o nome de Jesus, meus irmãos, porque se eu não gritar o nome de Jesus, eu vou dar margem para que a minha língua pronuncie uma pornografia, um nome obsceno. Mas se eu correr e gritar o nome de Jesus, da minha boca não sai nenhum palavrão. Não sai, meus irmãos. Jesus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É preciso vigiar, é preciso orar. Significa manter comunhão constante com o Senhor. Significa manter a oração constante. Significa cumprir a palavra do Senhor constantemente em nossas vidas. É isso que significa. Eu lanço um desafio à igreja. Eu lanço um desafio à igreja. Na hora da tentação, meus irmãos, faço esse desafio. Clame ao Senhor. Na hora da tentação, ore. Na hora da tentação, leia a palavra do Senhor. E eu lhes garanto, porque essa palavra me garante, que você vai vencer a tentação, minha irmã. Você vence a tentação, vence. Porque para mim é impossível para mim, um homem cristão, cristão verdadeiro, casado, e que diante dele apareceu uma mulher tentando, e se na hora que aquela mulher está tentando, se ele entrar em oração com o Senhor, e se na hora que a mulher está tentando, ele entrar assim, ler a palavra do Senhor nesta hora, fizer uma oração, a tentação se afasta dele. Essa palavra me garante dizer isso para vocês, a lançar esse desafio. Mas vamos concluir no versículo 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo saiu da presença de Jesus, meus irmãos. O diabo se afastou, e assim é conosco também. Quando nós invocamos o nome do Senhor no momento da tentação,
O Satanás, meus irmãos, esse maligno, ele se afasta de nós, como se afastou de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, o final da leitura da Tua palavra, a palavra poderosa, Senhor Jesus, em nossas vidas. Esta palavra, Senhor, que mexeu com os nossos corações, esta palavra que mexeu com as nossas mentes, Senhor, porque é uma palavra que nos abre os olhos, nos mostra, Senhor, as tentações deste mundo, nos mostra a origem, Senhor, das tentações, mas acima de tudo, nos mostra, através de Ti, Jesus, como vencer essas tentações, porque elas virão, sim, elas virão, elas estão à nossa frente, sim, mesmo no início da nossa carreira cristã, elas já se apresentam, mas nós temos um Deus poderoso conosco, nós temos uma palavra de poder que nos acompanha, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos garante, meus amados irmãos, que Ele sempre andará conosco no momento da tribulação, da aflição, no momento da tentação. O Senhor se fará presente em nossas vidas. E é Ele que nos fortalece. Sim, é em Jesus que nós temos que nos fortalecer. E esse Jesus, meus irmãos, que caminha face a face, passo a passo conosco. Esse Jesus, Ele vai afastando, Ele vai destruindo aquelas tentações que são mais fortes do que as nossas forças, porque esse Jesus, Ele é fiel, esse Jesus, Ele nos ama, meus irmãos, e jamais vai permitir que não sejamos capazes de derrotar as tentações pela impossibilidade das nossas forças, mas Ele tem força sim, para vencer todas elas, e Ele venceu, e é esse poder que Ele nos reveste, para no dia mau, no dia da tribulação, no dia da tempestade, não importa em que momento de nossas vidas, se apresentar a tentação nesses momentos, nós venceremos sim, porque estamos com Jesus, porque temos Jesus em nossas vidas, porque Jesus sim, Ele tem todo o poder. Você só precisa abrir o seu coração para Jesus, você só precisa confessar o nome de Jesus na sua vida. E talvez você que me escuta agora na sua casa, talvez você não tenha ainda confessado o nome do Senhor Jesus, pois é nesse momento que você tem que fazer, meu irmão, é nesse momento que você tem que se prostrar espiritualmente, se render a Cristo Jesus, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, e aí sim, você vai descer as águas, e aí sim, você vai iniciar a sua carreira cristã, e aí sim, você é revestido deste poder, e aí sim, as tempestades não te destruirão, e aí sim, as tentações não te destruirão, porque tu tens um Deus que peleja contigo, tu tens um Deus que te fortalece, e que te enche com o seu Espírito poderoso. E se você crê nesta palavra, diga comigo, amém. Vamos sentar, meus irmãos, vamos ao momento do ofertório e vamos ofertar o que há de mais importante em nossas vidas, que não é a prata nem o ouro, mas é o nosso amor ao nosso amado Jesus. Fé, se vive não se entende, fé, quem tem Deus logo atende. Fé, não importa o tempo, pra bênção chegar, tem que